gente, tudo bem com vocês? Hoje é uma segunda-feira, dia 17 de outubro e o tempo está chovendo. Eu já estou na rua, estou a caminho, gente. Hoje é o dia que eu vou me despedir da minha família e estou indo para o hospital. Hoje é o dia da minha cirurgia, na verdade hoje não é o dia da minha cirurgia. Minha cirurgia vai acontecer amanhã, numa terça-feira. Só que eu vou ficar internada durante 3 dias, que vai ser hoje, amanhã é o dia da cirurgia e já saio na quarta-feira. São 3 dias de internação, então hoje eu vou dar entrada no hospital e eu tenho que fazer um teste de Covid antes de entrar. Meu horário lá é meio-dia, então vou chegar, vou fazer o teste do Covid e vou ser internada a 1h. E aí esse procedimento, na verdade eles me deram uma lista de procedimentos, só que eu não li direito. O procedimento que der pra mim mostrar pra vocês, eu mostro. O Anderson está me levando, a gente deu uma paradinha aqui, porque eu vou chegar no hospital bem na hora do almoço, né? Então vou fazer o teste do Covid, vou esperar. A moça falou que demora mais ou menos 1h pra sair o resultado do teste, então vou ter que esperar lá dentro. E depois sim que eu vou entrar pro hospital. Eu não sei direito como vai ser o procedimento, a gente recebe uma cartilha com todo o procedimento, mas basicamente no início é isso. Agora nós vamos comer. A gente parou aqui antes porque eu acho que não vai dar tempo de eu almoçar lá no hospital. E lá dentro tem restaurante e tudo, mas a gente decidiu parar antes, que a gente ainda tá 1h adiantado, né? Tá cedo. Tá cedo. A gente vai comer aqui. A Amy tá dormindo. Já deixamos hoje as crianças na escola, na creche. Então até daqui a pouco. Tô indo lá sozinha, só com a pastinha de documento, porque o Anderson está no carro com a Nenê, porque a gente esqueceu o guarda-chuva, e aí também ele só veio me deixar, né? Então eu vou aqui ver se eu já consigo agilizar algumas coisas e se eu já posso ficar para ele poder ir embora. E aí, como ele trocou de serviço, eu tô sem meu cartãozinho do Roquem, que é o cartão de saúde daqui. Eu só tenho um papel que é para todo mundo que precisar usar esse papel, né? Para eu dizer que você faz parte do seguro. E então eu preciso ver se eles vão aceitar esse papel aqui, para ele poder levar embora esse papel, porque caso, como o Caetano anda ruim, com febre toda hora, e essa semana ele tá ruim, né? Tá tomando remédio e tudo. Eu levei ele na sexta-feira no médico, no sábado. Foi no sábado. Acho que eu mostrei pra vocês. Então, eu preciso devolver esse papel. Entenderam? Sem a tradutora, já fui em um monte de lugar. E não é. Agora eu preciso achar onde eu vou fazer o exame do Covid. Nenê, amor. Nenê. Que é esse nenê? Sou eu, fala papai. Tô até chorando. Gente do céu, acabei de fazer o teste do Covid. Foi no nariz. Nossa, doeu, hein? Dessa vez doeu um monte. Da outra vez não foi tão dolorido assim. Mas enfim, já fiz. Agora tem que esperar mais ou menos 1h para o resultado ficar pronto. E aí sim dar entrada na internação. A gente faz um teste aqui. Cabaninha aqui. Entra aqui dentro nessa casinha, né? Tem um lugarzinho assim que ele é todo, como que fala? Cercado, sabe? A mulher tá toda coberta com máscara, luva, toda cobertona pra fazer o teste. E aí ela foi, nossa, ela falou, vai doer um pouco, mas não sabia que ia doer tanto. Meu Deus, vi estrela. Agora que tá parando a dor. Mas é isso, agora a gente vai esperar um pouquinho. O neném acordou, antes tá aqui. A Amy tá aqui, né, Beta? A Amy veio o caminho todinho dormindo, agora eu acordei, né, neném? Que é lindeza. E a gente tem que esperar 1h. Então, mamãe espera o teste sair. A mamãe tá aqui com essa lindeza. É, Peta? Aqui, mamãe. Aqui, neném. Aqui, neném. Ela quer ficar
ficar no colo não, ela quer descer. Ela quer descer. Eu quero brincar nesse chão. Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Agora ela tá se equilibrando pra ficar em pé sozinha, acredita? Já pensou? Um nenenzinho desse tamanho andando? Gente, vim fazer a mamadeira da Amy aqui, porque o Anderson vai voltar com ela, né? E aí vocês sempre perguntam, nesse caso assim, né, que eu tive que ficar no hospital, tudo, quem é que vai ficar com ela e tal, né? Não tem jeito, gente, aqui nós somos sozinhos, então vai ser o Anderson que vai ter que ficar com eles, né? Ele vai ter que faltar 3 dias no serviço, que é o tempo que eu vou ficar internada. E depois se eu precisar em casa, mas eu acho que não tenho certeza como será o pós. Mas ele que vai ficar com as crianças, né? Enquanto isso. Nesse momento os dois estão na escola. E eu não gosto de ir pra longe assim quando os dois estão na escola, né? Mas não tem jeito. E aí na volta, ele que vai ficar com os 3. Ele vai ter que se virar. Ele vai descobrir como é o divã. Aí eu vim fazer uma mamadeirinha pra ela. Ela mamou agora, né? Porque ele vai voltar com ela, né? Aí se caso ela... Acho que é o jeito que ela vai voltar dormindo, né? Igual ela veio. Mas se caso ela der algum, né? Alguma coisa assim, aí ele pode parar em algum lugar e dar mamadeira pra ela. Mamadeira que é só pra prevenir. Eu tô aqui num espaço, olha. Tem trocador de amamentação, né? Aí você amamentar, você fecha ali. E isso tem pelo hospital todo. E como eu disse pra vocês, depois que a Amy foi internada, se vocês não assistirem esse vídeo, eu vou deixar aqui embaixo no link, no primeiro comentário. Ela foi internada, e no dia que ela foi internada eu tava sem nada, sabe? Que eu achei que fosse ser coisa rápida, então agora toda vez eu saio com o meu kit. Eu preciso comprar uma garrafinha menor, leite, né? Que eu uso esse aqui, mas se não tivesse aqui eu ponho no potinho mesmo, leite em pó e água. No caso eu tô usando essa, mas que eu enchi antes de sair de casa, mas eu gosto de trazer água da garrafinha mesmo, né? Só que não tem, vai ser essa. Com criança a gente tem que sempre sair preparada, mas eu não era assim, sabe? Eu sempre saía, já volto, é rapidinho. Então... Ai, tô com essa delícia que eu vou trocar a fralda desse neném lindo antes dela ir embora, Vamos, Pedro? Pode, eu já troquei a fralda dela, né, Amy? Ai, Amy, vamos? Mamãe vai ficar com saudade desse neném, mexilona. Vamos? Ih, coisa linda. É toda simpática. Ela vai vendo o pessoal que tá passando. Aí ela começa a rir. Sou simpática, falha. Gente, partiu entrar agora. Levar a Amy e o Anderson lá no carro. Mas já tô com a pulseirinha, agora eu vou pro local que eu tenho que ir. Agora vamos tomar banho. Vou tomar banho. Lá no quarto eu não posso falar. E aqui eu acho que eu tenho meia hora pra tomar banho. Então vou tomar um banho rapidinho. Vou mostrar pra vocês aqui como é o banheiro também. E é isso. Por enquanto já recebi um monte de visita de enfermeira. Alguns papéis que tinha que preencher, mas nada demais. Aqui é a pia. Tem uma reloginho ali. Ali sou eu. Nada demais. Banheiro. Banho ok. Eu trouxe hoje minha camisola de pijama, mas eles falam pra alugar aqui, né, tal, só que eu não quis alugar. Aí amanhã sim eu aluguei, pro dia da internação da operação, aí eu tive que alugar, porque ela falou que precisava ser o pijama daqui, então eu aluguei para amanhã, mas hoje eu trouxe a camiseta mesmo. E é assim que eu vou ficar. E aí amanhã e depois já vou embora logo cedo, então. Rapaziada, de hoje, gente. Arroz. Sopinha. Bolinha de carne, eu acho. Esse aqui que eu não sei como chama, mas é uma mistureba de
carninha com verdurinha. Parece bom. E uma sobremesa. E um copo. Essa é a minha última refeição. Aí amanhã também não como nada. Aí depois é só jejum. E eu acho que à noite, talvez, amanhã à noite eu coma. Então vou comer agora. E aí a partir daí eu vou ficar em jejum. E o pior, gente, isso que é jejum até de água. E eu logo cedo, quando eu acordo, eu tomo muita. Mas eu tomo muita água. Todo dia eu tomo muita água. E amanhã eu não vou poder tomar. Porque ainda o café, ainda dá pra segurar mais a água. Vai ser ruim. Aqui é meu hashi, porque eles não dão, né? Hashi, colher, garfo. Isso aqui acho que eu não vou nem conseguir tomar, porque eu não tenho água fervendo. E um copo. Eles me deram um copo, eu não sei se eles vão trazer chá. Queria que eles trouxessem chá, senão eu vou lá comprar enquanto eu posso tomar. Porque eu acho que ainda eu posso tomar até 7 horas da noite, depois eu tenho que olhar até que horas que eu vou poder comer, me alimentar. Vou comer aqui, gente. Eu vim aqui comprar água. Eu tô nesse espaço aqui, ó. É umas mesas. Você pode vir aqui. Aqui é o lugar que você fala no telefone. E aí tem uma... Aqui eu não sei se tem água e chá. Arimasu? ここにあるよ。あ、ほんと。ほうじ茶か緑茶か。どっちか。あー、コポ。はい、ありがとう。あ、でも水欲しい。はい。Eu vou pegar o chá aqui. Meu copinho tá ali. Vou pegar chá verde. Gente, agora eu vim pegar um cafezinho. Só que só tem gelado, eu queria um quente. Eu acho que eu vou pegar esse. Botei, vou pegar esse. Botei aqui e vou ligar lá pra casa pra falar com as crias, ver se tá tudo bem. E tá, né? Só vou dar um oi e depois vou deitar. Gente, eu liguei lá pra casa, tá tudo bem. Já falei com o Kaito, já falei com o Kaori, já falei com a Emi, já falei com o Anderson. Eu, antes de vir, eu comprei um brinquedinho e falei pro Anderson entregar pra eles hoje, né? Faz uma semana já que chegou. E aí falei que era pra entregar hoje, né? Pra eles não, sei lá, de repente sentir a minha falta e tal. Aí eles estão lá brincando com o brinquedinho. Agora eu vou escovar o dente, lavar o rosto e dormir. Então, até amanhã. O rosto e deitar e descansar para amanhã e para a cirurgia. Eu estou com medo porque a anestesia é aquela da cesárea e eu não queria tomar ela. Mas nem estou pensando nisso. E não tô um pouco, não tô com medo, mas estou um pouco com receio. E o quarto tá cheio, então não posso ficar falando muito. Então até amanhã. Dia, gente. Hoje é um belo dia. Ai, eu tenho 15 minutos, 5 minutos pra tomar água, então eu vim aqui comprar água. Mais 5 horas da manhã. Meu quarto tem mais gente, né? Então fizeram barulho lá. Eu acordei, eu descobri que eu tenho até 6h30 pra tomar água e me acabar na água. Parece que teremos sol, porque ontem estava um dia chuvoso, mas agora está começando a ficar um dia lindo. Agora são 6h26.
Bem que eu pude tomar água, que eu achei que meu jejum era de água também, mas a partir das 6h30 é jejum total e minha operação vai ser a 1h da tarde. Mas eu vou atualizando você. Pijama, gente. Vou pôr meu pijama no hospital. Vou pôr agora sim. Pijaminha. Tô no soro. Por causa que eu não posso mais beber água. Então, eles me colocaram no soro. E aí tem aquela garrafinha ali que eu fico olhando pra ela e me dá uma sede. Não pode mais. Meu novo look. Eu vou 1h operar. Agora, e a enfermeira disse que daqui a pouco eu já vou pra cirurgia, mas primeiro tem que andar. Ela veio querer saber se tinha alguém comigo lá, se tinha algum familiar meu, mas não tinha. Então, vou esperar. Continuo no sono. Será que vocês vão me escutar? É que eu tenho que falar baixo aqui, mas só pra dar um... São 4h da tarde, 4 e pouquinho da tarde, e já acabou a cirurgia. Foi um pouco demorada, demorou acho que umas 2 horas, mais ou menos. Já estou de volta no quarto. Minhas pernas ainda estão dormindo por conta da anestesia. Mas é isso, eu tô com sede. Só vou poder beber água a partir das 7 da noite. Mas eu tô hidratada porque eu tô no soro, né? Cadê o soro? Tá ali o soro. O soro tá ali. Eu tô hidratada. Com sede de tomar água mesmo na boca, sabe? Mas eu tô bem, tô anestesiada ainda. Foi aquela hack, aquela anestesia da cesárea. Mas eu tô bem. E é isso, até daqui a pouco. Vou minha janta, vamos ver. Gohan, omelete. Ui, caldinho. Ai, que parece bom. Salada. E água pra tomar remédio. その上のね、2つのボタンが、頭元上げたり下げたりするやつで、これとこれか。 Minha janta pós-operatório. E aí, gente, hoje é o último dia de hospital. Acabou de chegar meu café da manhã. Mas, gente, eu não gosto de reclamar, mas hoje tá. Que é um mingau, sei lá. Leite puro. Arroz. Caldinho de cebola com, sei lá, deve ser missô. Um peixinho e um pedacinho de ovo. Tem 498 calorias. Pois é, gente, hoje eu não tive sorte, porque eu não gosto de comer peixe no café da manhã. Às vezes vem uns café da manhã que é comida, mas é gostoso. Mas hoje realmente... Gente, sobre a refeição, tá aqui no menu, essa parte aqui, né? Aí tá dizendo que se você não quiser o arroz, você tem que avisar a enfermeira. E aí agora eu tô bem assim, porque antes de eu me internar, eu perguntei sobre a refeição, porque eu já tinha tido a experiência lá na maternidade, né? Que eles fornecem duas refeições. Uma que é, tipo, a mais barata, aí vem coisas tipo isso, e uma que é um pouquinho mais cara e vem coisas bem melhores, vem até fruta. Aí diz que aqui nesse hospital não tinha, que era uma coisa só pra todo mundo. Eu acredito que não seja.
Mas aí, como eu só vou ficar hoje, eu não vou reclamar, né? Mas se eu fosse ficar mais tempo, eu já ia pedir pra trocar, sabe? Porque eu prefiro um pãozinho ou um macarrão, né? Eu gosto até dessas coisas assim, mas não agora, logo cedo, né? E também não gosto de ficar reclamando de comida, sabe? Sobre comida. Mas como é uma coisa que eu já tinha me informado antes, né? Então, por isso que eu tô meio chateada. Eu não vou comer, gente. Eu não gosto. Um pedacinho do... Tô de alta. Só terminar esse soro. Ó, tem que pôr todo esse, Caetó. Ok, veio me buscar, gente. Não, tem que pôr mais. Caetó. Põe tudo, filho. Todas, todas. Ó, tem mais lá em cima, Caetó. Mamãe só tinha moedinha agora. Põe todas, amor. Bom, gente, agora pra finalizar esse vídeo, vou falar rapidamente sobre o hospital, se eu paguei, se eu não paguei e o que eu fiz lá. Eu fiquei internada 3 dias para realizar uma cirurgia no colo do útero, porque eu fui diagnosticada com aquele NIC3, que é como se fosse um pré-câncer no colo do útero. Eu vou deixar uma figura aqui só para vocês terem uma noção. Eu fiquei sabendo, né, pesquisando, que esse tipo de problema pode ser resolvido de diversas maneiras. No Brasil, parece que você resolve até no mesmo dia. E tem casos cirúrgicos também. No meu caso, precisou ser cirúrgico, porque tem grau, né? Tem grau 1, grau 2, grau 3. O meu já era, tipo, mais avançado, mais severo. E daí eles retiram essa parte. E no meu caso, eu fiquei internada 3 dias. Um dia cirurgia. Fiz um vídeo mais detalhado explicando os processos e tal. Vai estar agora no canal, acho que no próximo vídeo eu já consigo colocar ele. Se eu não conseguir colocar no próximo, está por vir. Acho que é interessante para algumas mulheres que queiram saber ou que tenham medo, né? Porque tem gente que fica apavorado de saber que tem algum problema. No meu caso, nesse hospital, eu fui muito bem atendida. Foi muito boa a equipe. Porque aqui no Japão, não só no Japão, né, gente? Mas aqui, às vezes, a maioria pensa, por ser um país, né, de primeiro mundo, a medicina é maravilhosa. E não, gente, a medicina aqui é meio atrasadinha, até diria. Mas nesse caso, nesse hospital, aliás, o hospital é gigantesco, é muita porta, muita coisa. E pelo que eu entendi lá, como ele é um hospital universitário, cada médico, ele lida com um órgão. Tipo, no meu caso, a pessoa que lidou com o meu problema só lidava com o útero. Cada médico é específico. E você só pode ser atendida lá nesse hospital, isso que a tradutora me falou, tá? Aí teria que verificar. Se você tiver uma carta de encaminhamento para o hospital, aí sim, não, acho que só poderia usar o serviço dela, da tradutora. Se tivesse a carta de encaminhamento, você é encaminhada para lá, aí você pode usar os serviços dela. Na hora da cirurgia, não usei ela. Ela não estava presente nas consultas, sim, mas no dia da cirurgia ela não estava presente. Ela perguntou antes, né, se seria necessário. Eu achei que não. A médica também falou que talvez não teria necessidade, porque as palavras são fáceis de entender. Ela na verdade nem fica falando muito com você, né? Ela vai falando dos procedimentos. Senta, levanta, vou te dar anestesia, essas coisas que são fáceis, dá pra você entender. Então não precisou, mas logo assim que eu cheguei na sala de cirurgia, as enfermeiras já vieram e ligaram para algum lugar, eu acredito que seja alguma central, dizendo que ia começar uma operação e precisaria talvez de um sueco em português. Sueco é tradutor, né? Talvez de um tradutor em português. Então eu acho que eles deixaram já meio de stand-by, assim, vamos supor, se alguma coisa grave acontecer durante o procedimento, alguma coisa sair fora, né? Acho que talvez se precisasse falar ali comigo urgentemente, já tinha alguém sabendo que eu estava em cirurgia. Pelo que eu entendi, foi isso. Mas graças a Deus não precisou. A equipe foi jóia, gente. Foi muito bem atendida nesse hospital. Se chama Fujita, ele fica em Toyoaki. Vou deixar o nome aqui embaixo. Muito top mesmo. Tive que pagar? Sim, gente. Nada é de graça nesse Japão. Qualquer procedimento que você faça, qualquer lugar que você faça, não tem um sistema como o SUS no Brasil,
que você pode, apesar do SUS demorar em alguns lugares, o atendimento e tal, é gratuito, gente, aqui não tem, aliás, eu acho que nenhum lugar do mundo tem. Valorizem se o médico for bom, porque o sistema é muito bom. Se você for olhar de uma outra forma assim, é muito bom. Aqui não tem. Aqui você, além de pagar todo mês o seguro de saúde obrigatório, que é o Roquem, né, faz parte. No caso, agora eu não pago, eu sou dependente do ANS, porque agora, nesse momento, não trabalho. Tem alguns, você tem que pagar todo mês, não é barato. E o adulto, principalmente, né, criança, dependendo do lugar, geralmente não paga. Mas a Kaori, na outra cidade que eu tava, teve algumas vezes ela pagou um valor bem pequeno, mas pagava. Aqui nessa cidade, nenhuma criança paga. E sim, eu paguei no hospital, tem uma tabela, né? Eles me deram lá até uma tabelinha, ó. Fica aí de curiosidade, né? Pra quem mora aqui e de repente querer saber quanto vai gastar no hospital. Tem uma tabela que é um piso salarial e até esse valor o Roquem cobre. Você tem que pedir um papelzinho chamado Roquem branco aqui, né? Pra você ter esse desconto, que seria a ajuda do governo, né? Que eles pagam, acho que é 30% da cirurgia, e aí você paga o que tá nessa tabela aqui. Não sei se ficou meio confuso, mas é isso, a gente paga. E fiquei 3 dias internada e a operação tudo saiu por 57, não, saiu tudo por 55. É o papelzinho final, né? Saiu tudo por 55.250 ienes. Esse valor não está incluso a alimentação, tá? A alimentação é paga por fora e o pijama também, gente. Chegou a minha continha do pijama, tem que pagar lá no Combine, mas é bem baratinha, 200 ienes. Mais ou menos o valor que eu tenho que pagar, mas sim, eu tenho que pagar. Não sei por que eles não cobram lá logo, eles fazem. O Japão é muito burocrático, é muito cheio de papel. Vocês não têm noção quanto de papel que eles usam, praticamente quase nada é no computador. Eles pegaram, arrecadaram o meu Hagaki lá, fiz um boletinho, enviei para eles me pegarem meus dados para agora chegar um boleto para mim pagar na Combine, sendo que eu já poderia ter pago lá no dia que pronto, já tinha acabado tudo, né? Enfim, se você, vamos supor, não tem dinheiro para pagar o hospital, como é que fica, né? Se de repente dá uma conta muito cara, você não tem dinheiro, alguma, né, imprevisto acontecer, porque não tem nada gratuito, você vai ter que pagar. Só que eles vão parcelar em milhões de vezes, lá eles parcelam. Isso é bom, né? Por um lado é bom que dá pra você parcelar. Eu não sei direito como funciona, mas eu sei que parcela e aí você pode fazer. Primeiro eles olham a saúde da pessoa, depois eles veem como... E você tem que pagar, viu? Porque eles vão atrás, eles cobram, tem que pagar, não interessa. Esse Roquem branco também é uma outra curiosidade, né? É esse papelzinho aqui que você tem que apresentar no balcão, que ele te garante o desconto, né, que você paga o seu Roquem e tal. Ele só é usado para cirurgia. Vamos supor, no caso do parto, o governo ajuda, mas se for uma cesárea, você tem que usar esse papel também, porque uma cesariana, eles não olham como um parto, eles olham como uma cirurgia, né? E agora eles estão implementando, no dia lá eles falaram, né, como o Anderson tinha trocado de serviço e tal, e estava enrolado, esse papel não tinha chego em tempo, né, de eu fazer a cirurgia. Então a gente estava sem esse papel no dia. Aí lá como que fala? Lá na recepção, ela falou assim que agora eles estão implementando um novo sistema que eles pedem diretamente esse papel, diretamente lá no sistema do Roquem, e aí você não precisa mais pedir o papel. Entenderam? Tipo assim, já não podia ser isso antes, não. Eles estão implementando agora esse novo sistema. Então, assim, eles são muito enroladinhos. Eu fui lá pegar o negócio do meu pijama pra vocês verem. Chegou agora o Hagaki, boletinha, né? Eu vou ter que pagar 224 ienes pelo meu pijama, que eu tive que usar no dia da cirurgia. E no dia seguinte eu tirei ele pra vir embora. E daí eles cobraram o dia seguinte também, que eu nem usei só um dia, né? Mas enfim, tudo bem, é um valor bem simbólico comparado a qualquer outra coisa. Mas se eu fosse ficar internada lá, alguma coisa assim, eu poderia usar o meu pijama mesmo, né? Só no dia da cirurgia eles pediram que fosse o pijama do hospital. E sei lá por quê, mas enfim, usei. A refeição, né, que eu dei uma reclamadinha no café da manhã,
porque era peixe e eu não queria o peixe. Eu reclamei, não reclamei, né? Não cheguei nem a reclamar, mas eu cheguei a pensar, porque eu já tinha perguntado antes, né? Eu sabia que eu teria que pagar a refeição, sabia que as refeições são meio diferentes assim uma da outra, e tinha perguntado antes, né, se poderia ser uma diferenciada. Talvez também por causa da minha cirurgia eu não ia poder trocar, enfim, mas não gostei, não comi, boa. Mas o restante, as 2 jantas estavam gostosinhas, foi bom. No último vídeo aí vocês viram que eles pediram pra me levar absorvente, fralda e tal. Só usei a fralda, que eu saí da cirurgia com a fralda. Mas o absorvente, na verdade, eu nem precisei usar lá, apesar de agora estar usando. Antes não foi necessário usar lá, então acho que foi só mais pra precaver. Eu levei pouca coisa, não precisei levar muita coisa, porque era só 3 dias e 1 dia praticamente que eu fiquei, mas lá foi bem rapidinho mesmo. E é isso, gente, eu vou terminando o vídeo por aqui. Se vocês tiverem mais alguma pergunta sobre o atendimento do hospital aqui no Japão, pode deixar aqui embaixo que eu respondo, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o like, deixe comentário, eu amo ler o comentário de vocês. Eu já estou 100% boa, eu ainda vou em consulta, né, ainda não tenho o restante do diagnóstico, o tratamento não acabou, eu ainda vou voltar, vou consultar, mas fazem 15 dias da cirurgia, já estou assim bem, estou evitando pegar peso, mas o restante eu tenho que fazer, não tem como, só tenho eu aqui, o Anderson trabalha, então sou eu mesmo assim evitando para não piorar e depois as coisas ficarem piores. Chega que eu já falei demais e é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, se inscreva no canal, beijos e até o próximo vídeo, tchau!